Na aula passada, a gente viu o conceito de reatividade e como interpolar variáveis, como interpolar o seu dado dentro do HTML. Nessa aula, a gente vai entender mais um conceito que trabalha com reatividade, que se chama data binding. Existem dois tipos de data binding, o one-way data binding e o two-way data binding, tá? Ou seja, data binding de um caminho e data binding de dois caminhos. Nessa aula a gente vai ver o comum, né, o mais simples, que é o one-way data binding, e na próxima aula a gente vai ver o two-way, beleza? Que é na próxima aula que você vai entender de fato, assim, 100% o que é reatividade. Mas vamos ver. Bom, digamos que eu tenho aqui um input, tá? Do tipo texto. E eu quero que o conteúdo desse input aqui seja o conteúdo de uma variável minha aqui embaixo, no meu JavaScript. Como é que eu faço? Bom, a maneira correta de você fazer isso é o seguinte. Você vai vir no seu input, tá? E você pode usar isso aqui que eu vou te mostrar em muitas propriedades diferentes do HTML, mas o mais comum é você ver em formulários, tá? Então tu vai vir aqui no formulário e sempre que tu quiser utilizar uma variável dentro de um atributo HTML, tu vai colocar, ó, 2 pontos na frente, tá? Tu vai colocar 2 pontos na frente e aqui dentro tu vai colocar a variável que você quer usar. Ah, eu quero que nesse campo aqui eu quero mostrar a variável nome. Aí eu posso vir aqui e criar outro campo que vai mostrar a variável descrição. Certo? Então, sempre que tu quiser utilizar uma variável dentro de um atributo HTML, tu tem que colocar esses 2 pontos no início. Então, olha só o resultado. Ele carregou o conteúdo das variáveis aqui dentro, ó. Tá vendo? Do nome e da descrição. Só que veja o que acontece se eu tirar esses 2 pontos aqui, ó. Ele nem exibe, né? Então, por isso que é importante tu colocar os 2 pontos. E colocando os 2 pontos aqui, o que é que isso significa? Significa que você está fazendo um data binding, ou seja, você tá ligando um dado em um formulário, em um campo de formulário. Então, eu estou colando um dado dentro de um campo de formulário. Então, isso que é data binding. Mas veja que essa data binding, ela é de um caminho só. Aí você fala, tá, por que ela é de um caminho só? Porque, olha o que acontece se eu alterar o conteúdo dela. Nada. Perceba que eu estou usando a mesma variável aqui em cima, ó, e a mesma variável aqui embaixo. Tá vendo? Variável nome aqui, variável nome aqui. Só que quando eu altero a variável nome aqui em cima, não modifica de baixo. Aí você fala, mas Vitor, tu não tinha falado que reatividade, quando uma variável muda em todo o canto do HTML? É verdade isso. Só que esse tipo de data binding que a gente está usando aqui é um data binding que serve só para leitura, certo? Ou seja, se eu uso o data binding dessa maneira aqui, ou dessa aqui, ele só exibe o dado. Ele não tem a capacidade de modificar o dado, tá? E é isso que a gente vai ver na próxima aula, onde nós vamos entender e aprender como utilizar o two-way data binding.